Nós passamos a semana toda ouvindo falar sobre eu sou, não é? Quem esteve aqui tem que obedecer. Era para trás. Quem esteve aqui durante a semana ouviu as lições. Primeiro, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Depois aprenderam que o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida, é aquele que nos traz o verdadeiro alimento, o alimento da presença de Deus. Depois aprenderam que o Senhor Jesus, Ele é o que mesmo? Ele é a ressurreição, é aquele que dá a vida para aquele que nele crê. Ontem aprendemos que Ele é a luz. Jesus é aquele que mostra todas as coisas para nós, Ele revela a vontade de Deus e Ele mesmo é a presença de Deus conosco. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre eu sou o caminho. E essa história que nós vamos contar tem a ver com algo que estava acontecendo em Jerusalém. Era a semana da Páscoa. A Páscoa era a principal festa dos judeus. E nela eles comemoravam a libertação de Israel do jugo de escravidão do Egito, onde Israel havia permanecido por 450 anos. E como o Senhor Jesus já sabia que estava chegando a sua hora, estava chegando o momento de ele voltar para o céu, para estar com Deus, ele chamou os discípulos para comemorarem antecipadamente a refeição da Páscoa. Eles se reuniram então à noite e numa sala grande chamada cenáculo, o Senhor Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos. Enquanto ele estava celebrando a ceia com os seus discípulos, a Bíblia diz que naquele momento, Satanás conduziu a Judas Iscariotes para que o traísse. O Senhor Jesus conversou com ele e disse: olha, o que você tem que fazer, faze-o logo. Como Judas era o responsável pela bolsa, ele era o tesoureiro dos apóstolos, dos discípulos, os discípulos não entenderam bem o que Jesus estava conversando com Judas. Eles acharam que o Senhor Jesus havia dito para Judas entregar uma oferta para alguém, a dar uma oferta para alguém, ajudar uma outra pessoa, e por isso ele estava saindo mais cedo. E quando Judas saiu, o Senhor Jesus então começou a conversar com os discípulos sobre a sua partida. E ele disse: está chegando o momento de eu ir, e para onde eu vou, vocês não poderão me seguir. Então Pedro se aproximou do Senhor Jesus e disse: não, Senhor, mas eu quero te seguir sempre. Onde quer que o Senhor for, eu vou, eu estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. E o Senhor Jesus perguntou para Pedro: você está disposto a dar a sua vida por mim, Pedro? Essa noite você vai me trair 3 vezes. E Pedro ficou meio sem entender isso, e depois a história do Novo Testamento mostra o que de fato aconteceu. Mas naquela noite o Senhor Jesus também trouxe alguns ensinamentos para os discípulos. Lá em João capítulo 13, o Senhor Jesus disse que eles deveriam aprender a amar uns aos outros do mesmo modo como ele os havia amado. Novo mandamento vos dou, ele disse, que vocês amem uns aos outros do mesmo modo que eu amei vocês. A Bíblia diz em João 14, depois em João 17, que quando o Senhor Jesus nos amou, Ele nos amou até o fim, Ele nos amou o tempo todo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vocês se lembram das cores que nós aprendemos? Que Deus, Ele é santo e Ele vive no céu, e o desejo dele é que nós vivamos com Ele, a cor do amarelo. Mas tem a cor preta, não tem? Que diz respeito ao pecado. Nós somos pecadores. Nós erramos o alvo quando o assunto é servir a Deus. E o pecado é transgredir, é não obedecer à lei de Deus, é fazer tudo aquilo que desagrada a Deus
quando nós pensamos coisas erradas, quando nós falamos coisas erradas, quando nós fazemos coisas erradas, aquilo que não agrada a Deus, a Bíblia chama isso de pecado. Por isso Deus enviou Jesus, que é a cor vermelha, e Ele derramou o seu sangue por nós numa cruz. Ele não tinha cometido nenhum pecado, a Bíblia diz que Jesus nunca pecou, mas Deus o entregou numa cruz em nosso lugar. O nosso pecado foi pago por Jesus naquela cruz, a fim de limpar o nosso coração, que é a cor branca, e nos dar esperança e a oportunidade de entregar nossa vida para Deus e então viver com Ele por toda a eternidade. E Ele falou sobre isso para os discípulos. Quando Ele conversou com Pedro, e Pedro disse que queria segui-lo, então Ele disse, olha, você vai me negar 3 vezes nessa noite. Tome cuidado com o que você às vezes fala para Deus, assim apressadamente. Tome cuidado. Lembre-se que, porém, Deus Ele nos ouve e Ele perdoa quando a gente confessa os nossos erros na sua presença. E depois de ter dito isso para Pedro, o Senhor Jesus se voltou para os outros discípulos e percebeu que eles estavam tristes porque Ele havia dito que estava chegando o momento de partir. Então Ele disse, não fiquem tristes, na casa do meu Pai tem muitas moradas. E eu digo isso porque eu vou preparar lugar para vocês. Nós aprendemos que o lugar onde vamos viver com Deus no céu, na eternidade, é um lugar muito bonito. A Bíblia fala de ruas de ouro, a Bíblia fala de vários tipos de joias preciosas que formam o muro, o alicerce e as portas de Jerusalém. Quando você lê os últimos capítulos de Apocalipse, e lê os últimos capítulos de Ezequiel, quando a Bíblia fala de como será a nova Jerusalém, você fica impressionado. Lá diz que as muralhas são muito altas, a cidade vai ser vista de longe. E as portas para entrar nessa cidade, cada porta é uma pérola. Não é uma porta cheia de pérolas. Cada porta, e a porta é bem alta, é uma pérola inteira. Eu fico pensando, que ostra que vai fazer essa pérola, né? Mas a Bíblia diz que lá é um lugar lindo. Agora, quando a Bíblia diz que o céu é assim, cheio de riquezas e tudo mais, não é para encher o nosso coração de cobiça, então eu quero ir para lá porque lá tem muito dinheiro e você é rico lá. Não, é porque quem ama a Deus, quem entrega a sua vida para Deus, vai morar com Deus no lugar que Ele está preparando para nós. E Jesus disse isso exatamente para consolar o nosso coração, para nós não termos medo e nunca pensarmos que Ele está longe de nós e que Ele está nos abandonando. Jesus nunca nos abandona. Então Ele diz, não fique triste, para onde eu vou, eu estou preparando lugar para vocês. Quando Jesus disse isso, Tomé se aproximou e perguntou para Ele, Senhor, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? Então Jesus falou o versículo que nós decoramos agora. Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho. O caminho é a estrada que a gente pega para chegar em algum lugar. Jesus não diz que Ele literalmente é o caminho que Ele vai deitar no chão e a gente vai sair pisando em cima dele para chegar em algum lugar. É uma figura, é uma imagem que representa a ideia que Ele quer passar para nós. Qual que é o conceito que Ele quer ensinar para nós? Que quem crer em Jesus, quem entrega a sua vida nas mãos de Jesus, será conduzido até a eternidade para viver com Deus. Se você quer saber como chegar até Deus, se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer a Jesus Cristo. Alguns momentos depois de falar isso, João capítulo 17, versículo 3, o Senhor Jesus disse o seguinte, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para trazer o perdão dos nossos pecados, para nos levar pelo caminho até a eternidade. Mas Jesus não é só o caminho, ele é também a verdade. Dizem que um dia Billy Graham foi pregar em uma cidade, e Billy Graham gostava de andar a pé pela cidade para ir conhecendo e vendo as pessoas antes de falar de Jesus para elas no culto da noite. E ele aproveitou e disse, vou mandar uma carta para um amigo meu lá no correio. Só que ele não sabia onde ficava o correio. Então, andando pela cidade, ali pelo centro da cidade, ele encontrou um menino sentado na calçada. E ele perguntou para o menino, você sabe onde fica o correio? E o menino disse, eu sei, eu vou ensinar para o senhor desce aqui essa ladeira, lá embaixo o senhor vira à direita, contorna a praça, e aí o senhor chegou no correio. E Billy Graham ficou muito contente, porque o menino disse para ele exatamente o endereço. Ele disse, olha menino, eu sou um pregador, hoje à noite eu vou pregar lá na igreja tal, vem me ouvir que eu vou te contar o caminho do céu. E o menino falou para ele, não vou não. E ele perguntou, por que você não vai? O senhor não sabe nem o caminho do correio? Vai saber o caminho do céu? Não é? De fato, nós não sabemos nem o caminho do correio, quanto mais o caminho do céu. Mas Jesus sabe. Jesus é o caminho. Ele é quem nos conduz ao céu para vivermos eternamente com Deus. E Ele é a verdade. Ele nunca mente. Jesus nunca esconde as coisas de nós. Ele nunca trapaceia. Ele nunca finge. Ele sempre diz a verdade para nós. E Ele diz a verdade porque Ele mesmo é a verdade. A verdade, segundo a Bíblia Sagrada, não é uma ideia, não é uma coisa para você correr atrás dela. A verdade é uma pessoa que você precisa conhecer. E essa pessoa é Jesus Cristo. Quando você conhece a Jesus, você encontrou a verdade. E quem encontra a verdade, encontra o céu. Mas não é somente isso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. É a vida eterna. Viver não é simplesmente respirar e estar aqui nesse mundo. Viver é conhecer a Deus. Na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que vida é ter e manter comunhão imperdível com Deus. Morrer é perder a comunhão com Deus. É perder o direito de morar junto com Deus. Foi isso que aconteceu com Adão. Ele perdeu o direito de morar com Deus e foi expulso da presença de Deus. Isso é morrer. Morrer, segundo a Bíblia, não é só parar de respirar e ser enterrado dentro de um caixão num cemitério. Morrer é mais do que isso. Morrer é perder o direito de viver junto com Deus. Então, viver é poder viver com Deus. Quando você conhece a Jesus, você conhece a Deus, você conhece a vida. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o bom pastor, o pão que desceu do céu, a ressurreição, quando diz que Ele é o bom pastor, a porta das ovelhas, a videira verdadeira, ela está dizendo que Ele é Deus. E que quem conhece a Jesus, conhece a Deus. Porque Ele é tanto homem quanto Deus. Esse é um mistério difícil de explicar, mas que a Bíblia diz que é a verdade. Deus veio nos salvar enviando um homem, e este homem também é Deus, é o seu próprio Filho, é Jesus Cristo. Então, conhecer o caminho é conhecer a Jesus. Conhecer a vida é conhecer a Jesus. E saber o que é a verdade é conhecer a Jesus. Quem conhece a Jesus está completamente encaminhado para isso. Porque ele termina dizendo o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim, ou a não ser por mim. Se você quer ir até onde Deus está, se você quer morar com Deus no céu maravilhoso, a única forma de saber o caminho é chegar a Jesus e entregar a sua vida nas suas mãos. Quando nós estudamos a respeito da vida no céu, nós aprendemos
frequentando a igreja, conversando com as pessoas, que há muitas formas que as pessoas acham que podem fazer para chegar até Deus. Por exemplo, o primeiro menino, a menina de lá, ela acha que ela vai chegar a Deus se ela ir na igreja todo domingo. Eu fui pastor de uma mulher que disse que os filhos dela tinham parado de frequentar a igreja, e ela disse, não, meus filhos sabem o caminho, eu ensinei o endereço da igreja para eles. Mas saber o caminho não é só ensinar o endereço da igreja. Saber o caminho é conhecer Jesus. Eu posso frequentar a igreja há muitos anos e não conhecer Jesus, porque nunca entreguei a minha vida nas suas mãos. Eu nunca reconheci que eu sou pecador e preciso que Deus perdoe os meus pecados. O segundo menino, ele acha que se ele orar todos os dias, ele vai chegar até Deus. Tem pessoas que oram, conversam com Deus, mas ao mesmo tempo que oram, falam mal do vizinho, faz fofoca, briga, xinga, resmunga, bate o pé, fecha a cara e fala palavrão. Não é só orar, é orar para conversar com o Deus que você conhece, e você só conhecerá a Deus se conhecer Jesus. A terceira menina acha que ela vai chegar no céu se ela for muito boazinha, se ela der esmola para o menino que fica pedindo ali no semáforo, se ela comprar uma cesta básica para o fulano de tal, se ela limpar a casa todos os dias para a mãe. Ou seja, aquilo que eu faço de bom é que me levará até o céu. Jesus não disse, olha, aquele que fizer o que é de bom chegará até o céu. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, tem que ser por mim. E o último aqui é o santo em pessoa. Obedece, nunca desobedece, nunca reclama, é aquele menino bom, e às vezes você chega e fala assim, olha o tanto que o meu filho é bom, ele merece o céu, né? Às vezes as pessoas chegam para mim assim, eu mereço o céu, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei de ninguém, eu nunca fumei, eu nunca bebi, né? E às vezes a gente ouve isso até de gente bêbada. Uma vez um bêbado chegou para mim assim, eu não estou bêbado não, eu estou sóbrio, quase caiu na minha frente, né? Não é simplesmente ser bom, ser santo. Eu preciso conhecer Jesus. Tem pessoas que confiam em si mesmas para chegar até Deus. Não é confiar em si mesmo. A salvação não está em você. A salvação está naquele que você precisa conhecer. Jesus Cristo. É Ele quem nos dá a vida eterna. Então, você pode olhar para essa situação e pensar que se você frequenta a igreja, você está salvo. A Bíblia fala de muita gente que frequenta a igreja, mas ainda não se arrependeu no seu coração dos seus pecados. Você pode pensar assim, não, mas se eu orar vai dar tudo certo. Tem pessoas que oram, Satanás ora, mas ele não tem fé, ele não crê no Senhor Jesus. A Bíblia ensina que também não é só aquilo que você faz de boa obra, você precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus. E não é o fato de você ser bom que te dá a vida eterna, é o fato de você entregar a sua vida nas mãos daquele que verdadeiramente é bom, que é o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia ensina que é quem entregou o coração para Jesus, quem entregou o controle da sua vida para Jesus, é que está andando no caminho. Jesus é o caminho, não no sentido de que você vai começar a amar Jesus aqui e depois, se Deus quiser, você vai chegar no céu. Não, a Bíblia diz que se você entrega a sua vida para Jesus hoje, a partir de hoje, você já conhece e você já está com Deus por toda a eternidade. João capítulo 5, versículo 24. Se alguém ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra no juízo de Deus, mas passou da morte para a vida. A vida eterna não é simplesmente uma promessa para o futuro que você terá. A vida eterna é uma promessa que você
começa a usufruir desde já. Por isso nós devemos viver em santidade desde já, por conhecer a Jesus, não para tentar convencer a Jesus de que nós merecemos o céu e que ele não tem mais que a obrigação de levar a gente para lá. No céu morará aquele que arrependido entregar a sua vida nas mãos de Jesus. E aquele que entregar a vida nas mãos de Jesus, andar com ele para o resto do caminho. Assim, a pergunta que nós temos que fazer para as crianças e também para os adultos que estão aqui, e os jovens também, é se essas crianças, se nós vamos morar no céu com o Senhor Jesus. O que eu preciso fazer? A Bíblia diz que eu preciso reconhecer os meus pecados. Que eu, de fato, você, nós, muitas vezes, pensamos coisas que desagradam a Deus. Falamos coisas que desagradam a Deus. Fazemos coisas que desagradam a Deus. E não fazemos, não pensamos e não falamos, muitas vezes, aquilo que agrada a Deus. Então, para eu conhecer a Deus e andar com Jesus no caminho, eu preciso reconhecer, eu sou pecador, eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso, em segundo lugar, então, crer. Se eu ouço a voz de Deus e creio nele, eu tenho a vida eterna. Deus retira a condenação e então nós passamos da morte para a vida imediatamente. E por fim, eu preciso então pedir que Jesus venha viver comigo para que eu possa viver com ele. Como que eu peço para Jesus vir viver comigo? Orando. Cada um pode orar a Deus e pedir: Senhor, vem morar no meu coração. Eu quero andar neste caminho. Eu quero conhecer a vida. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero entregar o meu coração nas suas mãos. Isso está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Se com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor, e no seu coração você crer que Ele ressuscitou do meio dos mortos, você será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, para receber o perdão, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E João capítulo 3,16, que todo mundo sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que eu posso viver com Deus e usufruir do amarelo? Crendo em Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra maneira de entrar na vida. Só desse jeito. Quando que eu tenho que fazer isso? Ou quando que eu posso fazer isso? A Bíblia diz que você pode fazer agora. Quem crer naquele que me enviou, a palavra crer está no presente, quem crer agora, quem ouve e crê agora, tem a vida eterna agora, não entra no juízo agora e já passou da morte para a vida. Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, você pode fazer neste momento. Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, qualquer um de nós. Vamos orar?